CBN Rio. As principais notícias da sua cidade e do estado. Apresentação: Lúcia Hipólito. Agora são 10h50, vamos conversar com o professor Alberto Saião, que é engenheiro geotécnico e professor de engenharia da PUC do Rio de Janeiro. Bom dia, professor. Obrigada por ter atendido ao nosso convite. Bom dia, Lúcia. Professor, nós estamos, nesse momento, recebendo informações de que a GeoRio vai fazer um novo mapeamento das áreas de risco do Rio de Janeiro, porque esse mapeamento está obsoleto já? Olha, o seguinte, a GeoRio está equipada para fazer esses mapeamentos para o município do Rio de Janeiro. E ela tem feito com alguma regularidade, mas esses mapeamentos, com o tempo e com a evolução das nossas comunidades, eles vão, obviamente, ficando obsoletos. Então, eu acho que o último, vamos dizer assim, a última edição do mapeamento já tem alguns anos e com esses eventos todos, realmente é preciso fazer um novo. Quais são as principais áreas de risco, professor, aqui no município do Rio de Janeiro? Olha, Lúcia, agora com essa tragédia toda que a gente tem visto, e eu estava vendo aí a entrevista do prefeito de Niterói, né? É claro que as nossas comunidades, vamos dizer assim, as ocupações desordenadas, ilegais e inadequadas, têm sido responsáveis por, vamos dizer assim, por uma evolução dessas zonas de risco. Na verdade, uma encosta, se você escava um pouquinho na base para arranjar espaço para mais uma casa, ou para fazer mais um apêndice, se coloca mais peso no topo, como esses prédios agora nas favelas têm evoluído para 3, 4, 5 pavimentos. E eu fico tão impressionada, professor, não sei se o senhor também, eu fico impressionada que não são nem fundações direito, são umas fundações que parecem umas perninhas de pardal e você bota 3, 4 andares em cima, não é não? Com certeza, isso aí tudo, vamos dizer assim, individualmente essas residências estão sob risco. Agora, a grande área fica sob risco e, pelo menos, essas tragédias, no meio de tanta desgraça, têm uma vantagem. Elas alertam, finalmente, as autoridades que é preciso fazer esse levantamento, remover as pessoas que estão em áreas inadequadas, áreas de grande risco. E isso, eu não sei porquê, só se consegue após 200 mortes, entende? Eu vi o prefeito falando agora que foi a maior tragédia geotécnica do Brasil. Foi a maior tragédia geotécnica pelas consequências que foram absurdamente grandes. Claro. Foi uma chuva realmente de grande intensidade, mas a cada 10, 15 anos o estado do Rio de Janeiro sofre esse tipo de chuva de grande intensidade. Então, é preciso se preparar para essas chuvas. E quando a gente vê, por exemplo, a Prefeitura de Niterói, entra lá no site, ela tem 28 secretarias municipais. E tem mais coordenadorias, procuradorias, ouvidorias, controladorias e várias IAs, mordomias. Eu não sei, por que não tem um órgão técnico para assessorar o prefeito, para ele não ter que vir ao rádio falar que a coisa era imprevista? Que não sabia. É preciso ter como tem a GeoRio aqui no Rio de Janeiro, Niterói tem condição suficiente para uma dessas 28 secretarias colocar lá dentro dela um órgão geotécnico para cuidar das encostas. E isso já teria certamente identificado que o Morro do Bumba e outras áreas seriam inadequadas. Entende? Então, falta gestão das encostas, eu acho que é isso. Até porque o que nós estamos sabendo é que houve vários estudos feitos pela Universidade Federal Fluminense que alertaram a Prefeitura de Niterói sobre a existência ali do lixão e esses estudos foram para o lixo, né, professor? Certamente. Agora, ele diz que não sabia porque os estudos não abrangiam o lixão lá do Bumba, mas eu não entendo como é que esse lixão desativado em 86, as pessoas não têm notícia de que em cima dele, quer dizer, ninguém viu quando essas construções começaram a ser construídas? É muito difícil, né? Não é razoável, não é, professor? Porque
havia ali, como o próprio prefeito reconheceu, quer dizer, o secretário de urbanismo dele, que era o João Sampaio, que depois foi prefeito e que hoje faz o plano diretor de Niterói junto com o arquiteto Jaime Lerner, quer dizer, é alguém, inclusive, que se elegeu, que fez projeto de mutirão ali naquela área, que fez melhorias ali, quer dizer, há placas da prefeitura de Niterói naquela região, então não é razoável que aquilo fosse desconhecido, não é? Não é. Quer dizer, um fato é aquilo ser desconhecido, isso mostra que falta assessoramento técnico. Isso. E nós vemos que essas 28 secretarias, e Niterói é só o exemplo atual, né? Mas isso se reflete em todos os grandes municípios do estado e do país. A maioria dos secretários seria composta de políticos e não de técnicos para as suas respectivas pastas. Isso já é, vamos dizer assim, um problema a ser, vamos dizer assim, discutido. Mas eu acho que Niterói, em particular, não estava preparada para receber uma chuva dessa quantidade. Por exemplo, a gente viu nos jornais que o Hospital Universitário Antônio Pedro estava fechado, a emergência está fechada há 3 anos. Exatamente. E o Instituto Médico Legal está fechado há 2 anos. Então, como é que pode? Quer dizer, como é que eles podem receber uma tragédia, acomodar uma tragédia, se não tem a emergência do melhor hospital e se não tem Instituto Médico Legal? Então, é verdade. Falta preparo, falta, vamos dizer assim, gestão dessas coisas. No caso particular do Bumba, tem notícia, inclusive, que houve um pré-deslizamento, um pequeno sinal de deslizamento às 18 horas. Isso mesmo. Isso não deflagra uma emergência, um plano de contingência para remover rapidamente as pessoas, entende? Então, o grande deslizamento, esse que tem 150 a 200 pessoas soterradas, foi 3 horas depois desse aviso. Tinha tempo suficiente para haver uma retirada emergencial de pessoas das piores, vamos dizer assim, dos piores locais. Professor, o Maurício Martins quer fazer uma pergunta ao senhor. Bom dia, professor. Outro aspecto também preocupante é a demora com que essas verbas são aplicadas. Tem a notícia hoje que a reconstrução de Angra está começando hoje, 102 dias depois da confusão do Réveillon, né? Exatamente, eu vejo isso também. Agora, também vi que agora o Estado tem 1 bilhão para fazer essas remoções, etc. Como é que aparecem esses recursos depois das tragédias e poderiam ser previstos ou planejados e muito menos, porque remediar, todo mundo fala isso, né? Remediar é muito mais caro do que prevenir. Então, falta isso, falta um grande acordo, eu acho, interesse de se investir realmente em coisas básicas que talvez deem menos votos, né? Mas que seriam fundamentais para evitar ou minimizar, talvez a gente nunca consiga realmente evitar. Nisso o prefeito tem razão, a chuva foi muito grande, algum deslizamento poderia haver, mas as consequências não seriam trágicas assim, com 230 atualmente, né? Fora que ainda tem pelo menos 100 pessoas lá desaparecidas. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao CBN Rio. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um abraço, bom dia. Conversei com o professor Alberto Saião, que é engenheiro geotécnico e professor de engenharia da PUC do Rio de Janeiro. Conversamos sobre chuvas, deslizamento, falta de gestão, imprevidência e oportunismo político. 10h59, na verdade 11 horas. Vamos ao repórter CBN. O CBN Rio volta já com outras informações sobre o Rio e o estado do Rio. Fique com a gente, até já. CBN Rio. As principais notícias da sua cidade e do estado. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz e ZYJ 459, AM 860 kHz, Rio de Janeiro.